Olá, pessoal! Eu sou a professora Dulce, vocês já me conhecem. Estou muito contente em retornar a conversar com vocês. Agora que vocês já me conhecem, muitos assuntos da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica 2, nós estamos agora chegando na quarta e última unidade. Hoje veremos alguns procedimentos metodológicos. Lembrem que o cronograma da pesquisa, que faz parte desta quarta unidade do módulo, já foi estudado na aula online que tivemos e já está também disponibilizado no Moodle. Não deixem de ver, de retornar a este assunto. Não trataremos de todos os procedimentos metodológicos aqui, porque existem duas outras disciplinas que também complementam este assunto. São elas a Metodologia da Pesquisa Científica 1, que vocês já deram, e Métodos Qualitativos e Quantitativos e Mistos da Pesquisa, que vocês ainda irão dar. Os procedimentos metodológicos que nós estudaremos hoje são o universo e amostra da pesquisa, e algumas técnicas de coleta de dados da pesquisa, que são a entrevista, a aplicação de questionário e a técnica da observação. Bem, pessoal, baseado no tema e problema da pesquisa, vamos aprender primeiramente o que é universo ou população e amostra da pesquisa. O universo ou população é o conjunto de elementos que possui as mesmas características que serão objetos do estudo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que eu vou pesquisar sobre bibliotecas escolares do ensino médio da Bahia. Este é o meu universo, é o todo. A amostra é uma parte do universo escolhido, selecionada a partir de um critério de representatividade. No exemplo das bibliotecas escolares, digamos que eu vou escolher para pesquisar 6 bibliotecas do ensino médio. Então, essa será a minha amostra. Em outras palavras, falamos que o universo da pesquisa, quando na investigação, é necessário colocar informações sobre alguns aspectos de um grande número de pessoas, de entidades como bibliotecas, empresas, cursos e etc. Como praticamente é impossível a gente conseguir tais informações do grupo todo, para vocês terem uma ideia, na Bahia tem mais de 300 escolas do ensino médio, então se escolhe uma amostra significativa do grupo para pesquisar. Vamos ver mais um exemplo. Eu acho que é muito bom quando a gente dá exemplo, principalmente em universo e amostra da pesquisa. Digamos que eu vou fazer uma pesquisa agora com os alunos matriculados em biblioteconomia da UFBA. Logo, o meu universo será alunos do curso de biblioteconomia da UFBA. Como é difícil eu conseguir informações de todos os alunos, eu vou fazer a pesquisa com 10 alunos de cada semestre do curso de biblioteconomia da UFBA. Esta será a minha amostra. Espero que vocês agora já saibam diferenciar o universo e a amostra da pesquisa científica. Para coletar dados e informações na sua pesquisa de determinada amostra, é necessário que o pesquisador escolha uma ou mais técnicas de coleta de dados que nós vamos aprender agora. São elas: entrevista, aplicação de questionário e também a técnica da observação. Fiquem sabendo que existem outras técnicas que vocês estudarão em outras disciplinas. Vamos lá. Primeiramente, vamos ver o que é a entrevista. A entrevista é o conjunto, é o encontro
tá? De duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações sobre um determinado assunto. A entrevista pode ser chamada de estruturada quando segue um roteiro de perguntas de um formulário. E também pode ser chamada de não estruturada quando é realizada em uma conversa informal. Ou semi-estruturada, que é uma mistura das duas, quando a gente vai com formulário para fazer a entrevista e também usa a conversa informal. Pode surgir novas perguntas que não foram previstas no formulário. Existem várias vantagens de coletar dados usando a técnica de entrevista que são. Vamos lá, viu? Ela pode ser utilizada em todos os segmentos, analfabetos e alfabetizados. Como a entrevista é presencial, cara a cara, certo? Você pergunta, o entrevistado responde e você faz as anotações. Então, se o entrevistado até permitir, a entrevista poderá até ser gravada. É uma forma, se ele não entendeu a pergunta, você pode esclarecer na hora a pergunta ao entrevistado. Também há maior flexibilidade. Por isso, porque ele pode esclarecer a pergunta, garantindo que está sendo compreendido. Também outra vantagem é que você pode avaliar atitudes, reações, gestos do entrevistado, tá? Obter informações comprovadas de imediato na hora da entrevista. Então, tem muitas vantagens em se aplicar a técnica de entrevista na coleta de dados de uma pesquisa. Mas também existem algumas limitações para a técnica de entrevista. Por exemplo, a possibilidade do entrevistado ser influenciado pelo entrevistador. Outra coisa, a disposição do entrevistado em dar todas as informações necessárias. Também, outra limitação, a retenção de alguns dados do entrevistado, receando que sua identidade seja revelada. E também ocupa muito tempo do entrevistador. Por quê? Você vai ter que se deslocar, você vai ter que marcar a entrevista, tá? Estar no horário certo, previsto e etc. Antes de fazer a entrevista, tem uma fase que é a preparação da entrevista. Para preparar uma entrevista, vocês devem fazer o planejamento dessa entrevista, definir o formulário com todas as questões, ter conhecimento prévio do entrevistado, saber qual é o grau de familiaridade do entrevistado com o assunto que você quer perguntar, marcar com antecedência a hora, o local da entrevista e garantir ao entrevistado o segredo das confidências. Isso é muito importante. Agora vamos ver uma outra técnica de coleta de dados muito usada na pesquisa científica, que é a aplicação do questionário. O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído de uma série ordenada de perguntas. Deve ser respondido sem a presença do entrevistador. Vejam aí a diferença, a entrevista com a presença do pesquisador. O questionário não precisa da presença do pesquisador. Deve mandar sempre, quando a gente vai mandar um questionário, uma nota explicando para a pessoa que vai receber o questionário sobre a natureza da pesquisa, a importância de sua pesquisa, a necessidade de obter respostas com prazo razoável e também facilitar muito o preenchimento e a devolução do questionário. Hoje é muito comum enviar questionário usando a internet. Agora, vamos falar da mesma forma que a gente fez com a entrevista. Vamos falar agora das vantagens da aplicação do questionário, que são as seguintes.
Com o questionário, a gente atinge um maior número de pessoas simultaneamente, economiza tempo, abrange uma área geográfica muito mais ampla. A gente pode mandar até para fora do país um questionário. Obtém respostas mais rápidas, maior liberdade de respostas pelo anonimato, tá? Na entrevista você está cara a cara ali, no questionário a pessoa está sozinha respondendo. E também menos riscos de distorção nas respostas pela influência do pesquisador. Quando você está fazendo uma entrevista, às vezes você faz uma cara assim de uma resposta que pode constrangir o entrevistado. Então, no questionário, como você não está presente, tá? Dá mais liberdade às pessoas responderem a pergunta. Mas também, como a entrevista, o questionário tem algumas desvantagens na aplicação dessa técnica, que são uma percentagem pequena dos questionários que voltam. Dizem pesquisas já feitas que, em média, os questionários expedidos alcançam só 25% de devolução. Outra desvantagem, grande número de perguntas sem respostas. Não pode ser aplicado aos analfabetos, tá? Que não sabem ler, não pode responder um questionário. Impossibilidade de esclarecimento das perguntas, pois não tem a presença do pesquisador junto. E também a devolução tardia da resposta do questionário pode prejudicar o seu calendário. Por último, agora nós vamos conhecer outra técnica, tá? Que é a técnica da observação. Nessa técnica, como o nome já diz, o pesquisador colhe os dados da sua pesquisa observando, certo? Observando. O pesquisador utiliza os seus sentidos, visão, audição, na obtenção das informações que ele deseja de determinados aspectos da realidade que ele está pesquisando e vai fazendo as anotações. Ele pode já levar um roteiro do que vai observar e ir fazendo as anotações, tá? Essa observação é chamada de observação sistemática. Ele já leva um roteiro sabendo o que ele vai observar. Ou o observador não determina de antemão os aspectos a serem observados. É uma observação espontânea, livre. Essa é a observação assistemática. Essa técnica tem umas vantagens, tá? Permite recolher dados no mesmo momento que você está ali observando, você está pegando seus dados. Fácil de aplicar também, né? Porque é você que vai fazer a observação. Mas tem algumas desvantagens, que exige muito tempo, e a pior desvantagem que eu acho é que você pode estar atento a uma observação, tá? E um outro aspecto pode estar acontecendo e você não estava atento. Na coleta de dados da sua pesquisa, você é quem vai escolher qual a melhor técnica que você vai usar. Então, uma pesquisa pode achar que a sua melhor técnica vai ser a técnica da entrevista. Outra pesquisa acha que são duas técnicas, entrevista e observação, e assim por diante, tá? Então, você tem que escolher as técnicas baseado na qual for mais adequada para a sua pesquisa. Vamos ficar então por aqui. Até o próximo encontro. Gostei muito de conversar com vocês hoje.